receber. Esse dia atrás eu fui abordado da seguinte maneira: enquanto a igreja está pregando e cantando, aquele que te viu passar na prova e não te ajudou, vão se arrepender quando ver você na bênção. O mundo está cantando: é preciso amar as pessoas, como se não houvesse amanhã. Enquanto a igreja está pregando ódio dentro das músicas, rivalidade, o mundo está dizendo que é preciso amar as pessoas. Olha a inversão de valores, irmão. Temos dificuldade de achar hinos que falam de Cristo como Salvador. Eu preguei num congresso em Brasília há 15 dias atrás e o tema era Jesus, o Salvador do mundo. E o pastor me disse que tem o que fazer para encontrar hinos que proclamam Jesus como Salvador. Mas os hinos que nós ouvimos hoje são hinos de vitória. Determine a sua bênção, seja abençoado, é vitória daqui, é vitória de lá. Irmãos, a igreja não quer um Salvador. A igreja quer um Deus bonzinho, um Deus que abençoa, um Deus que faz milagres. Sabe por que a igreja não quer um Salvador? Porque a igreja não entendeu, nós não entendemos que somos pecadores, que somos miseráveis e que o salário do pecado é a morte. Sabe por que a igreja não gosta de Salvador, não gosta de falar de salvação? Porque ela até hoje não entendeu que está perdido. Você sabe por que as pessoas não querem o Salvador? Porque não entendeu que está perdido. E para entender que está perdido, meu irmão, precisa entender sobre o pecado. Você sabia que o pecado é a pior coisa que existe? Diga comigo assim: o pecado. Mais alto: o pecado. É pior. Do que qualquer doença. O pecado é pior do que o câncer. O pecado é pior do que a AIDS. O pecado é pior do que qualquer doença. Sabe por quê? Porque o pecado, a doença, não nos separa de Deus, mas o pecado nos separa. O pecado é pior do que a pobreza. Por quê? Porque a pobreza não nos separa de Deus. O pecado é pior, meu irmão, do que a própria morte, porque a morte não pode nos separar de Deus se você estiver em Cristo. Mas a única coisa que afasta o homem de Deus é o pecado, e afasta aqui na terra e afastará na eternidade. Isaías 59: mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Irmão, a igreja não pode perder a sua essência. O principal foco da igreja é anunciar salvação. Meu irmão, eu fui com outro esboço, eu até deixei lá, estou deixando só o Espírito Santo lá. O principal foco da igreja é salvação. Qual é a nossa intenção? Encher a igreja ou povoar o céu? Porque pregar sobre salvação não atrairá as multidões. Pregar sobre salvação, nós não vamos encher os templos, mas vamos encher o céu. Coisa triste será para nós chegarmos na eternidade e descobrir que a maioria das pessoas que nós trouxemos para a igreja não subiram. Enquanto a gente estiver dando comida rala para o povo, enquanto a gente não estiver pregando a verdade, escute o que eu estou dizendo. Nós vamos ter uma igreja carnal, cheia de pessoas carnais, que não fazem parte do hall de membro da igreja. E aqueles que fazem, a maioria se desviam ou estão em pecado. E sabe o que isso resulta? Que o nome de Deus é blasfemado, o nome da igreja é blasfemado. E isso impede que outras pessoas se acheguem a nós, pelo mau testemunho da igreja, pelo mau testemunho do povo de Deus. Mas tudo isso começa na raiz, meu irmão. Porque para a gente
coisas carnais. Então, falar de arrependimento, de pecado, de salvação, expulsa os carnais. Mas a gente não quer perder. A gente não está disposto a abrir mão do que é errado para tomar posse do que é certo. Por quê? Porque vai perder. Meu irmão, você já leu João 6? Quem já leu João 6 aqui? Levanta a mão. João 6. Deixa eu te ensinar uma coisa. Jesus estava com uma multidão. Mais de 5.000 pessoas. Quantas mil pessoas, irmão? Eu preciso da atenção. Tem gente conversando, brincando. Eu preciso da sua atenção. Jesus olha para aquela multidão e entende que aquela multidão estava seguindo ele pelos milagres, pelo pão e pelo peixe. E Jesus falou: peraí, nas minhas palavras, tem alguma coisa errada. Jesus dá um sermão duro naquele povo. Diz que aquele que não comesse da sua carne, não bebesse do seu sangue, não tinha parte com ele. Jesus prega um sermão verdadeiro e duro para aquela multidão. E sabe o que a Bíblia fala? Que todos foram embora. Aquele povo não estava entendendo. Aquele povo queria as bênçãos de Jesus e não o próprio Cristo. E o que Jesus faz sobra só ele os dois. Jesus olha para os dois. E vocês querem ir atrás deles? Se somos nós hoje, qual pastor que perdeu 5.000 membros de um dia para o outro? Jesus. Jesus perdeu uma multidão porque quis pregar a verdade. E nós estamos abrindo mão do Evangelho para atrair pessoas carnais. E a igreja fica baseada em evento. Faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Para manter esse povo carnal é só coisa carnal. Mas no dia que o pastor sentar e falar: vamos falar de salvação, vamos falar de pecado, vamos falar de arrependimento, vamos falar de mudança de vida, aquelas pessoas que querem só as bênçãos começam a sair. Sabe o que Pedro falou para Jesus? É o que você precisa entender. É o que eu preciso entender. Para onde iremos nós, Senhor? Se só Tu tem palavras de vida eterna. Evangelho, irmão, veio resolver o maior problema do homem. O homem é inimigo de Deus. Você sabia disso? Você sabia que, além de você estar longe de Deus por causa do pecado, você também é inimigo de Deus? Você já ouviu isso algum dia? Ah, mas sua Bíblia não fala isso. Romanos, por gentileza. Deixa o esboço de lado. No final você vai entender por que Deus está tratando isso conosco. Romanos capítulo 5, versículo de número 10. Aleluia. Você está entendendo o que Deus está tratando aqui? Dê glória a Deus. Romanos 5,10. Vamos ler? Porque se nós, sendo o que, irmãos? Éramos inimigos de Deus. Tiago 4,4. Ainda tem como ser inimigo de Deus. Tiago 4,4. Meu irmão, a igreja não pode perder esse valor. A gente não pode lutar e saber que no final a gente ganhou pouquíssimas almas para Cristo. Tiago 4,4. O que diz aí, meu querido? Pode ler. Adúlteros e não sabeis vós
amigo do mundo constitui isso o quê? Meu irmão, o Evangelho veio resolver o maior problema do homem. O homem, por causa do pecado, estava longe de Deus. O homem era inimigo de Deus, e agora, pela morte do seu filho, fomos reconciliados com Deus. Hoje recebemos perdão do nosso pecado. Pobre, rico, doente ou não, nós conseguimos o maior tesouro, que é o perdão dos nossos pecados, é a salvação em Cristo Jesus. Nós precisamos nos alegrar nisso. Hoje tem um bando de gente carnal, que se Deus não me der o sapato que Ele tanto sonha, Ele abandona a igreja, nunca conheceu o Evangelho. Temos um bando de pessoas carnais, que se Deus não me curar, Ele blasfema contra Deus, Ele xinga Deus, Ele xinga o pastor, Ele abandona a igreja. Por quê? Porque não conheceu o Evangelho. E lembre-se do que eu disse, o maior tesouro que o homem pode ter é conhecer a Deus. Meu irmão, a igreja não prega o Evangelho genuíno, porque nós não conhecemos o Evangelho genuíno. Nós falamos de muitas coisas terrenas, mas a Bíblia fala de coisas celestiais e eternas. A Bíblia fala de coisas materiais, fala, mas ela dá muita mais ênfase nas coisas celestiais. A vida é passageira, meu irmão. Nós vamos viver pouco. Alguns morrem jovens, outros morrem idosos, mas a certeza é única: o homem veio do pó e o pó ele vai tornar. Tem crente que não sabe que não existe reencarnação até hoje. Morreu, acabou, meu irmão. Hebreus 9:27. A todo homem está ordenado morrer uma só vez, vive depois disso o juízo. Após a morte, nós vamos adentrar na eternidade, seja no céu, seja no inferno. Isso é para todo homem. E se o homem morrer no pecado, sem reconciliar-se com Deus, sem receber perdão, viverá a eternidade na condenação. Essa é a mensagem que a igreja precisa pregar. Mas como vamos pregar se nem nós a entendemos? Uma pessoa que entendeu o Evangelho nunca mais abandona, nunca mais se desvia. Ela pode passar a luta que for, o problema que for, a doença que for, pode não ter dinheiro, pode sofrer no casamento, mas ela continua firme com Cristo, porque ela sabe que o maior milagre já foi feito, que é a sua salvação. Você quer ver um exemplo? Quem já leu a passagem do jovem rico? Você lembra? O que nós líderes pegamos com esse versículo? Que é impossível para o homem, é possível para Deus. A gente pega esse versículo, sabe o que a gente faz? Fala de casa, fala de carro, fala de dinheiro, fala de doença, mas o versículo